Nesta noite, quero convidá-los a refletir comigo sobre o capítulo 21 do Evangelho de Lucas. Vamos começar pelo versículo 7, onde está registrado o seguinte diálogo. E perguntaram-lhe, dizendo: Mestre, quando acontecerão essas coisas? E qual será o sinal de que essas coisas estão prestes a acontecer? E ele respondeu: Cuidado para que ninguém vos engane. Muitos virão em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e o tempo está perto. Não sigais após eles. Quando ouvirdes falar de guerras e revoltas, não vos assusteis, pois é necessário que isso aconteça primeiro. Mas o fim não será imediato. E ele continuou: Levantando-se uma nação contra a outra, e um reino contra o outro, haverá grandes terremotos em vários lugares, fomes e pestes. Também acontecerão eventos aterradores e grandes sinais no céu. Antes de tudo isso, porém, lançarão as mãos sobre vocês, perseguindo-os, entregando-os às sinagogas e prisões, e levando-os perante reis e governadores por causa do meu nome. Aqui os discípulos perguntaram sobre o fim do mundo e os sinais da volta de Cristo. Eles acreditavam que Jesus voltaria para trazer o fim de uma era, não o fim do planeta, mas do sistema corrompido dominado pelo mal. Há também uma passagem significativa em Lucas 17, 32 e 33 que nos lembra: Lembrai-vos da mulher de Ló. Jesus nos alerta sobre o perigo de olhar para trás, de se apegar ao passado, como fez a esposa de Ló, que foi transformada em estátua de sal quando desobedeceu à instrução de não olhar para trás enquanto fugiam da destruição de Sodoma. Esse pequeno versículo, Lembrai-vos da mulher de Ló, contém uma lição poderosa. Jesus nos lembra que, assim como foi nos dias de Ló, a humanidade viverá sem perceber a destruição iminente. Comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Ló saiu de Sodoma, caiu fogo e enxofre do céu e destruiu todos. A lição é clara: no momento mais inesperado, o juízo de Deus virá, e aqueles que se apegarem ao mundo, como a esposa de Ló, estarão perdidos. Em 2 Pedro 3,10, encontramos outra reflexão sobre o fim dos tempos. O dia do Senhor virá como ladrão, no qual os céus passarão com grande estrondo, e os elementos se desfarão, sendo consumidos pelo fogo, e a terra, com tudo o que nela há, será queimada. Esses versículos nos fazem questionar: você acredita que essas coisas realmente irão acontecer? Agora, para entendermos melhor a mensagem de Lembrai-vos da mulher de Ló, precisamos voltar à história de Abraão. Deus chamou Abraão para ser o pai de uma grande nação, um homem de fé, um amigo de Deus. Quando Deus pediu a Abraão que sacrificasse seu filho Isaque no Monte Moriá, Abraão, em sua obediência, estava disposto a seguir as ordens de Deus até o fim. Ele confiava plenamente em Deus, mesmo em situações extremas. Quando Deus interrompeu o movimento da faca no ar, no momento exato em que estava prestes a descer sobre Isaque, ele estava testando a fé e a obediência de Abraão. Deus queria saber até onde Abraão era capaz de demonstrar o seu amor e fidelidade. Abraão percorreu várias regiões do Oriente Médio. Sua jornada começou em Ur, cidade próxima ao local onde mais tarde ocorreria o conflito entre o Iraque e o Irã. Em seguida, ele seguiu para Harã, acompanhado de seu pai, Tera, e depois partiu para Canaã. Durante sua viagem, desceu ao Egito, retornou a Betel e continuou a se mover por essas terras, tornando-se muito próspero, com grandes rebanhos de gado e ovelhas. Abraão também tinha seu sobrinho Ló ao seu lado, e sua esposa se chamava Sara. Entretanto, a riqueza e o sucesso também podem trazer perigos espirituais. Abraão, apesar de suas conquistas materiais, enfrentou dificuldades e cometeu falhas, mas ao se arrepender e confessar seus erros, foi perdoado por Deus. A Bíblia, em Eclesiastes 6, nos ensina que, para algumas pessoas, Deus concede riqueza, honra e bens materiais, mas o coração dessa pessoa pode estar vazio. Jesus também nos advertiu, dizendo que seria mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Quem são essas pessoas ricas? Muitas vezes, quem vive na Europa, na América, no Reino Unido ou em outras partes desenvolvidas do mundo é considerado rico, especialmente se compararmos com os padrões de vida de muitos outros países. Mesmo tendo o básico, como roupas e calçados, já podemos ser vistos como prósperos. No entanto, Jesus nos advertiu sobre os perigos que a riqueza traz,
pois ela pode nos afastar de Deus. Ló também se tornou rico, assim como Abraão, e em determinado momento, os dois decidiram se separar devido aos conflitos entre seus servos. Abraão, em sua sabedoria, ofereceu a Ló a escolha do terreno. Se você for para a direita, eu irei para a esquerda. Se for para a esquerda, eu irei para a direita. Ló, ao olhar para as planícies bem irrigadas de Sodoma e Gomorra, escolheu essa região para se estabelecer, mesmo sabendo da corrupção moral da cidade. Sodoma era uma cidade perversa, onde o orgulho e a falta de compaixão dominavam. A cidade estava tão focada em si mesma que ignorava os necessitados e oprimidos. Era uma sociedade saturada de materialismo e indulgências. E a Bíblia alerta que essa negligência seria um dos motivos para a destruição de Sodoma. Em Ezequiel, lemos que a iniquidade de Sodoma incluía arrogância e indiferença para com os pobres. Eles tinham tudo o que precisavam para uma vida de lazer e conforto, mas falharam em demonstrar compaixão. Da mesma forma, hoje em dia, muitas vezes ignoramos os que sofrem ao nosso redor, seja pela fome, pela opressão ou por outras adversidades. A Bíblia nos chama a refletir sobre isso, pois seremos responsáveis pelas oportunidades de ajudar os necessitados. Jesus, em Lucas 17, faz uma comparação direta, dizendo que a condição dos dias de Ló seria semelhante à situação que antecederá sua volta. Como aconteceu com Sodoma, que vivia em um clima de superficialidade e imoralidade, a sociedade de hoje também parece estar distraída, ocupada com prazeres momentâneos, ignorando os sinais de Deus e negligenciando a sua palavra. É importante que reconheçamos os sinais que indicam que o fim está próximo. Embora não saibamos o dia ou a hora exata da volta de Cristo, podemos observar que muitos dos sinais mencionados nas Escrituras estão se cumprindo diante de nossos olhos, como a turbulência no Oriente Médio, as epidemias e os conflitos em todo o mundo. Tudo isso nos lembra que a vinda do Senhor pode estar mais próxima do que imaginamos. A sociedade contemporânea, assim como Sodoma, tem uma falsa sensação de segurança. Muitos colocam sua confiança em bens materiais, no poder militar e em sua força econômica. Mas essas coisas podem desaparecer rapidamente. Isaías nos alerta contra essa dependência, dizendo que aqueles que buscam ajuda em fontes humanas, como exércitos ou riquezas, sem olhar para Deus, estão se colocando em risco. Além disso, como em Sodoma, as pessoas estão cada vez mais envolvidas em prazeres e imoralidades, buscando satisfação em coisas que não podem preencher o vazio existencial. A Bíblia diz que o caminho para a destruição parece certo aos olhos de muitos, mas seu fim é a morte. A alegria superficial dos ímpios é passageira, e suas práticas levarão a um fim trágico. Os habitantes de Sodoma estavam tão absorvidos em suas vidas materiais e prazeres mundanos que negligenciaram a Deus. Da mesma forma, muitas pessoas hoje não colocam Deus em primeiro lugar. Não é que ele nos exija um sistema de regras rígidas, mas ele deseja ser o Senhor de nossas vidas, aquele que governa nossos corações. O pecado, em última análise, é a raiz dos problemas do mundo. A Bíblia ensina que todos somos pecadores e que esse pecado nos separa de Deus, deixando-nos em busca de algo que nunca conseguimos alcançar por conta própria. Muitas vezes, tentamos encontrar satisfação em prazeres mundanos, mas eles não podem curar nossa alma nem resolver nossos problemas mais profundos. A idolatria, um dos pecados mais graves, ainda é um problema predominante no mundo atual. A Bíblia nos ensina que qualquer coisa que ocupe o lugar de Deus em nossas vidas torna-se uma forma de idolatria. Seja poder, dinheiro ou outros ídolos, esses substitutos do verdadeiro Deus não podem nos salvar. Além disso, a perversão sexual é uma das últimas características de uma sociedade antes do julgamento de Deus. O desejo por novas formas de prazer e a busca por gratificação instantânea se tornam obsessões, muitas vezes à custa da moralidade e do respeito a Deus. No meio dessa sociedade decadente, Ló vivia em Sodoma, atormentado por ver a corrupção ao seu redor. Ele tentou equilibrar sua fé com a vida na cidade, mas vivia em constante conflito interior. Essa é a situação de muitos hoje em dia. Pessoas que se dizem cristãs, mas que estão divididas entre o reino de Deus e o mundo. Elas podem até frequentar a igreja, mas seus corações estão afastados de Deus. Se você se sente como Ló, dividido entre a fé e o mundo, talvez seja a hora de reconsiderar sua caminhada espiritual.
Talvez nunca tenha realmente se entregado a Cristo de maneira completa. A Bíblia nos ensina que precisamos nascer de novo, aceitar Jesus como Senhor e Salvador de nossas vidas, para encontrarmos verdadeira paz e propósito. Nesta noite, à medida que refletimos sobre as lições de Abraão, Ló e Sodoma, somos chamados a examinar nosso relacionamento com Deus. Não podemos continuar a viver divididos entre o mundo e Cristo. Deus nos chama a uma vida de total entrega, e somente assim podemos encontrar a verdadeira satisfação e redenção. Hoje é a noite em que você pode tomar uma decisão importante. Em Cristo, encontramos esperança, algo que podemos oferecer ao mundo. Um novo dia, um novo reino, um novo mundo. Um novo céu e uma nova terra estão prestes a nascer, e todos aqueles que estão no reino de Deus farão parte disso. Jeremias chorou por Jerusalém, porque viu que o julgamento estava se aproximando. 700 anos depois, Jesus também chorou por Jerusalém. O julgamento estava se aproximando e, assim como Deus havia enviado alertas a Sodoma, ele também fez o mesmo com Jerusalém. Quando Deus enviou 2 anjos para alertar Sodoma, a esposa de Ló teve a oportunidade de escapar, mas ela não acreditou. Ló acreditou, mas sua esposa, ao ser advertida para não olhar para trás, não seguiu o conselho. Mesmo sendo avisada, ela olhou para trás e, como consequência, foi transformada em uma estátua de sal. A ira de Deus veio sobre Sodoma, porque não havia nem mesmo 10 pessoas justas na cidade. Abraão havia orado pedindo a Deus que poupasse a cidade, caso encontrasse justos ali. Mas nem mesmo 10 pessoas comprometidas com Deus foram encontradas. Por isso, o julgamento veio. Agora, qual lição podemos tirar disso? Primeiro, lembre-se de que a esposa de Ló tinha sido esposa do sobrinho de Abraão. Ela viveu com ele em sua tenda e viu o poder de Deus. Para quem muito é dado, muito também será exigido. Em segundo lugar, seu casamento com um homem da cidade pagã de Sodoma foi errado, o que resultou em consequências graves. Ló casou-se com uma mulher de uma nação que Deus havia proibido que os israelitas se casassem. Quantos casamentos errados já destruíram a vida de pessoas por escolhas equivocadas? Por isso, é vital buscar a pessoa que Deus preparou para a sua vida. Em terceiro lugar, Jesus falou sobre a esposa de Ló para nos lembrar de seu pecado. Parece um erro pequeno olhar para trás, mas esse simples ato representava algo muito mais profundo. Anos de incredulidade e rebeldia contra Deus. Deus, em sua misericórdia, estava lhe dando uma nova chance, mas ela não a aproveitou. Quando Deus disse, não olhe para trás, ele estava oferecendo uma oportunidade de escape. Mas o coração da esposa de Ló ainda estava em Sodoma, mesmo enquanto ela fugia do julgamento. Em quarto lugar, lembre-se de que ela estava quase salva. Eles estavam perto da cidade de Zoar, que era uma cidade de refúgio. Naquele tempo, as cidades de refúgio eram lugares onde as pessoas poderiam fugir para obter proteção, caso tivessem cometido um crime, até que fosse feito um julgamento justo. Eles estavam prestes a chegar a esse lugar seguro quando a esposa de Ló olhou para trás e foi transformada em uma estátua de sal. Isso nos ensina que muitas vezes estamos muito próximos de tomar a decisão certa, mas um erro pequeno pode nos custar muito. Em quinto lugar, lembre-se de que ela foi oferecida a salvação. Cristo é o nosso lugar de refúgio e salvação. Na cruz ele derramou seu amor e tomou sobre si nossos pecados, levando o julgamento que merecíamos. Ele fez isso por amor a nós, para que pudéssemos ser perdoados e reconciliados com Deus. Quando ele disse, meu Deus, por que me abandonaste? Swing. Ele não estava sendo abandonado por seu pai, mas estava carregando o peso do pecado da humanidade, que o separava de Deus. Em sexto lugar, lembre-se de que Deus nunca julga sem avisar. Ele sempre nos dá oportunidades para nos arrependermos e nos voltarmos para Ele. Muitos são alertados, como aconteceu durante a grande inundação de Johnstown, na Pensilvânia, onde as autoridades avisaram repetidamente sobre o risco da barragem, mas muitos ignoraram o aviso. A barragem quebrou e dezenas de vidas foram perdidas. Deus, em sua misericórdia, sempre envia sinais, nos chamando ao arrependimento. E por último, em sétimo lugar,
Lembre-se de que quando Deus avisa, não devemos adiar nossa decisão. As Escrituras nos alertam a estar preparados para encontrar com Deus, e não devemos endurecer nossos corações. A Bíblia diz que aqueles que repetidamente ignoram o chamado de Deus correm o risco de se perder. Não adie mais. O tempo para se arrepender e se voltar para Cristo é agora. Não deixe essa oportunidade passar. Neste momento, eu faço um convite para você. Corra para o único lugar seguro em todo este mundo, para a cruz de Cristo e para o túmulo vazio. Cristo é o nosso refúgio. Hoje você pode tomar a decisão que milhares de pessoas já tomaram em diversos lugares. Comprometer-se com Cristo e garantir a salvação de sua alma. Eu vou pedir que você se levante agora, onde quer que esteja, e venha até aqui à frente. Assim como muitos fizeram esta semana em estádios e auditórios ao redor do país, centenas de pessoas se levantaram para fazer esse compromisso. Levante-se agora, venha até o altar e diga: eu quero ter certeza de que meus pecados estão perdoados e que estou no reino de Deus. Esta é a maior decisão que você tomará em toda a sua vida. Não importa onde você esteja, seja em casa, em um hotel ou em qualquer outro lugar. Você pode fazer essa escolha hoje. Não importa de onde você aonde esteja, de graças ao Senhor, pode ser na sua casa, no seu quarto, no seu momento de intimidade com Ele. Ajoelhe, se arrependa-se pelos seus pecados, peça perdão. Não olhe para trás, comece uma vida nova, uma vida com nosso Senhor Jesus Cristo. Tome esta decisão hoje de viver para Ele, pois Deus está te chamando. Ele quer você junto com Ele. Tome esta decisão hoje e fique com Deus. Não se esqueça de deixar seu like, pois é muito importante para o canal.